Aleluia. Glória ao nome de Jesus para sempre. Queridos, eu vos saúdo com a graça e a doce paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta noite privilegiada, na qual nós recebemos de Deus a oportunidade de estarmos em sua presença, para adorá-lo, para bendizê-lo, para engrandecê-lo, pelo que ele é, pelo que ele faz. É uma alegria vir a esta cidade, como frisou o pastor Edson de Oliveira, pastor presidente, a cidade onde ninguém anda descalço. Uma alegria conhecer esta amada e amável igreja. Quero saudar respeitosamente o pastor presidente deste campo, aqui em Franca, pastor Edson de Oliveira. Quero saudar o ministério da igreja aqui nesta noite, representado pelos seus obreiros, pelos seus ministros, fazendo menção pastor Adriano, como pastor desta igreja, pastor Edson Pimenta, coordenador desta conferência de missões, com toda a sua comissão, equipe organizadora deste evento, pastor Silvânio, eles que foram nos receber hoje em Ribeirão Preto. Estou agradecido a Deus por ouvir a irmã Fabiane louvar a Deus, e enquanto ela cantava eu confirmava uma tese que é minha e que ninguém precisa concordar. A uns Deus deu, a outros Ele deu demais, ou a mais. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Mas estamos alegres, irmãos, sobretudo porque Deus está neste lugar. A Bíblia Sagrada diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Quem está alegre no Senhor esta noite, diga amém. Dá uma olhada no irmão que está do seu lado e diz para ele: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Não paga nada. Somos adoradores do Deus que é digno de toda honra para sempre. Paulo compôs um hino, e me parece que só há menção de um hino que Paulo tenha sido compositor, na Bíblia pelo menos. E a letra da música e o seu refrão diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou ainda, quem a ele deu primeiro para que ele retribua? E o refrão diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Mas em se tratando de uma conferência de missões, eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no livro que recebe o nome de Atos dos Apóstolos. Não vamos ler o capítulo 1, nem o capítulo 16, já foram lidos, nem por isso vamos nos furtar da necessidade de refletir neles. Abramos, portanto, no capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo de número 10, versículo de número 38. Eu não sei se esse retorno pode me vir um pouquinho mais de volume, por gentileza, no retorno, se possível. Aleluia.
Atos, capítulo de número 10, obrigado, versículo de número 38, perdão, diz assim: acerca de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Acerca de Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você pode dizer amém? Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Fala comigo. Amém. Meus queridos, eu gostaria de falar nesta noite, é uma conferência missionária. Deixa eu dizer para você uma coisa interessante, necessária, não imprescindível, mas necessária. Eu sou pentecostal, gosto do movimento do pentecostalismo, creio em variedades de línguas, creio na manifestação dos dons do Espírito Santo, mas não faço muita questão, me permita essa colocação, que você pule, faça trenzinho de Jesus. A minha preocupação maior é que a palavra de Deus gere conscientização na sua vida. Pode pular, pode falar em línguas, pode saltar, isso é uma obra do Espírito no crente e não compete a mim me envolver nessa questão. Mas o que eu quero dizer é que numa conferência de missões, o que de fato prevalece é aquilo que eu assimilo enquanto verdade bíblica para colocar em prática na minha vida cristã, na minha vida diária. Vou começar lhe dizendo uma verdade bíblica que talvez lhe cause um pouco de choque. Quantas pessoas aqui são batizadas com o Espírito Santo? Levante a mão, por favor. Você sabia, obrigado, que o propósito primeiro do batismo com o Espírito Santo não é falarmos em línguas estranhas? O propósito maior do batismo no Espírito Santo não é recebermos variedades de línguas. Já foi lido esta noite: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e falareis em línguas estranhas. É isso? E ser-me-eis testemunhas. O maior propósito do batismo no Espírito Santo é fazer de nós testemunhas de Jesus. Propósito maior do enchimento de Deus é nos fazer evangelistas, missionários, ganhadores de almas. Por quê? Porque almas são a prioridade de Deus. Se folhearmos a Bíblia Sagrada, vamos perceber que salvação está no topo da lista dos propósitos de Deus. Eu vou ignorar sempre uma igreja que glorifica a Deus porque um paralítico andou, que glorifica a Deus porque um mudo falou,
e fica calada quando uma alma aceita Jesus como Salvador da sua vida. Por quê? Porque biblicamente Jesus não morreu para curar paralíticos, Jesus não morreu para curar leprosos. Ele fez tudo isso antes de morrer. Jesus morreu para salvar pecadores. E a Bíblia Sagrada me faz entender que salvação é o único milagre que provoca festa no céu. Jesus diz assim: há festa no céu por um pecador que se arrepende. No texto que nós lemos, Pedro estava na casa de Cornélio, foi convidado para trazer a Cornélio a explicação de uma visão que o próprio Cornélio, que era centurião, havia recebido de Deus. E a Bíblia diz que Pedro estava pregando, e no meio da sua pregação, eu gosto desse episódio de Atos 10. Gosto porque Pedro chega na casa de Cornélio completamente armado, fechado, cheio de religiosidade. Pode ler Atos 10 inteiro quando chegar em casa. Pedro chega lá dizendo assim: vocês sabem que não é lícito para um judeu se misturar com um gentil. Pedro estava um degrau acima religiosamente. Enquanto Pedro pregava, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre os da casa de Cornélio. É interessante isso, porque este é o único lugar da Bíblia onde o Espírito Santo cai. Em toda a Bíblia o Espírito Santo desce, o Espírito Santo enche, o Espírito Santo se apodera. Em Atos 10 o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio. Por quê? Porque a pregação de Pedro, em vez de abrir a porta para a salvação, estava criando uma barreira religiosa. Aí o Espírito Santo vem para romper, vem para derribar, vem para impactar, vem como avalanche, vem como impacto, derruba a barreira que Pedro estava construindo e enche-os da casa de Cornélio com o poder de Deus. E a Bíblia diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Agora note, a referência de Pedro é a Jesus de Nazaré. Como ele, ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder, andou por toda a parte, fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Note a expressão: andava por toda a parte, libertando a todos os oprimidos do diabo. Dá-se a entender que onde Jesus passou, pessoas foram abençoadas pela sua passagem ou pela sua chegada. Ninguém foi excluído do seu plano ministerial. Jesus não priorizou uma determinada classe de pessoas. Todos os oprimidos do diabo foram libertos. Por quê? Porque Deus estava onde? Com ele. Gosto da expressão. No texto original, Pedro não diz Deus estava com ele. No texto original, Pedro diz Deus estava nele. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus em João 3, ele diz assim: nós sabemos que ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver, língua portuguesa, com ele.
No original, se Deus não estiver nele. Por quê? Estas duas expressões defendem com toda a profundidade a natureza divina de Jesus. Deus estava nele, a divindade estava nele. Ele era o próprio Deus libertando os homens da opressão do diabo. Aleluia! Agora, observe uma coisa. Se Jesus é a referência de Pedro, se Jesus é o exemplo que Pedro utiliza, vamos falar sobre evangelismo segundo Jesus. O que é que ele nos ensina acerca de missões? O que temos de aprender com ele? Porque a igreja primitiva conseguiu avançar tanto sem ter nada do que nós temos? Porque o incrível é isso. Deixa eu fazer uma referência que ela deve nos causar vergonha. A igreja primitiva não tinha templo para congregar, não tinha programa de rádio nem televisão, não transmitia culto pela internet. Os pregadores da igreja primitiva não viajavam de avião. Os obreiros da igreja primitiva, maioria, não eram doutorados. Haviam doutores, mas não era a maioria, eles eram leigos, não andavam de carro, não tinham orquestra. Entretanto, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42, que todos os dias, versículo 47, acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Em Atos 2, 41, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam a Jesus numa pregação. Em Atos 4:4 a Bíblia diz que o número dos conversos já era de quase 5.000. Em Atos 8:3 a Bíblia diz que grande era a multidão dos que criam. Em Romanos 15:22 Paulo diz assim: já não há um lugar sequer onde este evangelho já não tenha sido pregado. A história diz que em 50 anos havia 500.000 de cristãos na Judéia, e em 60 anos o mundo inteiro já havia ouvido falar acerca de Jesus. Eles não tinham rádio, não tinham televisão, não transmitiam culto na internet, não pregavam com microfone, e evangelizaram o mundo em 60 anos. Vamos falar de nós? Nós temos programas de rádio e televisão 24 horas, transmitimos culto pela internet, nossos pregadores viajam de avião, eu inclusive, nossas igrejas têm orquestras. Nós temos a maior infraestrutura de uma igreja em todos os tempos. 3 bilhões de pessoas, metade do mundo, nunca ouviu falar de Jesus uma vez sequer. Metade da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Como eles conseguiram? Por que nós não conseguimos? O que Jesus ensinou para eles que nós precisamos aprender e colocar em prática? Vamos lá? Primeiro, evangelismo no conceito de Jesus tem que ser centrado na Bíblia. Uma pregação só gera o resultado esperado se estiver baseada na palavra de Deus. Por quê? Porque conceitos humanos e filosofias são rasas e não satisfazem a alma, mas a palavra é pão que alimenta, é água que sacia, é martelo que esmaga, é bússola que guia, é mel que faz adoçar a alma ao paladar.
Houve um pregador na terra que não precisaria usar a Bíblia para falar da salvação. Jesus. E ainda assim utilizou. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, ele estava no templo, na sinagoga, e a tradição diz que no púlpito, na plataforma da sinagoga, só ficavam 3 cadeiras, uma para o sumo sacerdote, no meio, a outra para o seu assistente do lado direito, e uma ficava vazia do lado esquerdo. O pregador não era agendado. O sumo sacerdote franqueava a palavra. Quando ele franqueou a palavra, Jesus levantou e veio. A mensagem não foi programada em casa. O sumo sacerdote escolheu o livro que ele quis escolher e entregou ao jovem que subiu na plataforma. E ele abriu no texto, que na nossa Bíblia é o capítulo 61. E começou a ler: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar libertação aos presos e a vista aos cegos. Terminando de ler, ele fechou o texto, devolveu ao sumo sacerdote, e a multidão olhava para ele, e ele diz: hoje se cumpre esta palavra. E Jesus começa a pregar, e à medida que ele prega, versículo 24, ele cita a Bíblia. Não haviam muitas viúvas em Israel, mas o Senhor, o Jeová, enviou Elias para a viúva de Serepta. Haviam muitos leprosos em Israel, mas o Senhor curou a Naamã. Ou seja, a pregação de Jesus era baseada na palavra de Deus. Quando Satanás veio tentá-lo, em Mateus capítulo 3, em Lucas capítulo 1, Satanás chega para ele e diz: se tu és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás está, então já que está escrito, vem cá. Levou-o ao cume do monte, ao pináculo do templo, e diz para ele: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em qualquer pedra. Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás leva-o ao cume do monte, mostra para ele os reinos do mundo e a glória deles, e diz assim: vamos fazer um negócio bom para nós dois. Tudo isso eu te darei, se você me adorar só um pouquinho. O texto de Lucas diz diferente. Jesus não diz está escrito, ele diz: dito está, sai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só existe uma pregação capaz de derrubar, de quebrar as algemas da opressão, e esta pregação é bíblica. Essa pregação tem que sair da palavra. Eu lembro agora, domingo da ressurreição, final do dia, apóstolos amargurados, discípulos desestimulados, romanos risonhos, judeus criticando aqueles que seguiram a Jesus. 2 discípulos vão para Emaús, pelo caminho do campo. Entardecia, diz a Bíblia. Jesus se aproximou deles e perguntou-lhes: acerca do que conversais? Eles não reconheceram, e um deles estava meio estressado, meio irritado, e disse assim: só tu és peregrino em Israel e não sabes das coisas que nos aconteceram? Jesus pergunta-lhes: quais coisas? Eles dizem:
acerca de Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus, com sinais e maravilhas que ele fez no meio do povo, e como os judeus o entregaram à morte às mãos dos gentios. É bem verdade que ele disse que haveria de ressuscitar, se bem que algumas mulheres falaram que viram um anjo hoje pela manhã, e o anjo disse que ele estava vivo, mas é coisa de mulher, não se tem certeza. Aí Jesus olha para eles e diz assim: ó nécios de coração, lerdos, tardios em aprender, não convinha que se cumprisse o que está escrito nas Escrituras. E aí a Bíblia diz que Jesus lhes abriu o Pentateuco, deu uma aula de Pentateuco. Eu queria ser aluno dessa escola teológica. Jesus dando aula de Pentateuco, Jesus dando aula de profetas maiores e menores, e Jesus dá uma aula. Quando chega em Emaús, Jesus faz de conta que vai passar direto, e ele diz: é tarde, não viaja à noite, dorme e amanhã você segue. Jesus aceitou o convite. Na hora da refeição em Israel, quem ora pelo pão é a visita. Entregaram o pão para o visitante orar. Não havia luz elétrica, tá? Estava escuro. Jesus levanta o pão e diz: graças te dou, ó Pai. Quando Jesus ora, os discípulos dizem: eu conheço essa oração. Quando eles abrem os olhos, a Bíblia diz que ele não estava mais lá, e eles voltam correndo para Jerusalém, e no meio da corrida, um diz para o outro: porventura o teu coração não ardia quando ele nos abria as Escrituras? Dá uma cotoveladinha no vizinho e diz para ele: a palavra faz o coração arder. A palavra faz o coração arder. Aleluia! Evangelismo segundo Cristo é a partir da Bíblia. Eu lembro de um missionário indiano. O depoimento diz que todas as vezes que ele ganhava uma alma para Jesus, ele dava uma Bíblia de presente. E um dia aquele indiano foi evangelizar o reitor de uma universidade que era ateu. E quando o reitor viu a Bíblia, ele olhou para o missionário indiano e disse: se você me der essa Bíblia, eu vou rasgá-la e vou fumá-la, página por página. O missionário olhou para o ateu e disse: vamos fazer um negócio? Eu vou te dar a Bíblia e você vai fumar cada página dela, com uma condição. Qual? Você vai ler cada página antes de fumar. E o ateu disse: fechado. E o missionário disse: agora, por favor, como você vai morrer logo fumando tanto papel? Então começa do Evangelho de Mateus, que é para dar tempo você chegar no Apocalipse. Entregou a Bíblia e foi embora. 25 anos depois, a Sociedade Bíblica do Canadá fez uma conferência de incentivo à leitura da Bíblia e convidou aquele missionário indiano para ser um dos pregadores da conferência. Já velho, quando ele terminou a pregação, o diretor da Sociedade Bíblica do Canadá disse para ele: pastor, missionário, eu lhe conheço há 25 anos. O missionário olhou para o diretor da Sociedade Bíblica Canadense e disse: perdão, eu não lembro do irmão, mas por favor me relembre. E ele disse: há 25 anos atrás você me deu uma Bíblia, e eu te disse que se você me desse aquela Bíblia, eu iria rasgá-la e fumar cada página dela. E olha, pastor, eu fumei a sua Bíblia, eu fumei cada página do Evangelho de Mateus, mas eu li primeiro, como havia combinado com você. Eu li e fumei cada página do Evangelho de Marcos.
Eu li e fumei cada página do Evangelho de Lucas. Eu li e fumei 3 páginas do Evangelho de João. Quando eu estava lendo a 3ª página para fumar, eu encontrei lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não consegui fumar mais e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Por que a Bíblia tem esse poder? Porque Deus fez uma aliança. Aí ele diz assim: a minha palavra não voltará para mim vazia. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele: pregue a Bíblia. O pecador não quer saber qual é a marca do terno do pregador. Ele está pouco se lixando para o material do seu sapato ou para a marca do seu carro. O pecador precisa ouvir a palavra do Evangelho, e Jesus ensinou isso à igreja primitiva. Que almas? Comece pela Bíblia. Evangelismo segundo Cristo é bíblico. Segundo lugar, a segunda lição que Jesus nos dá de evangelismo é que ele levava também pão material para o povo. Irmãos, onde anda o nosso amor? Você vai me dar permissão? Eu não posso terminar a mensagem, esse esboço hoje à noite, não dá tempo. Se o Senhor me permitir, eu continuo amanhã, senão amanhã a gente prega outra mensagem. Mas me dá licença, eu só vou falar isso porque está na Bíblia. Você sabia que a maioria de nós prega um evangelho de muletas? Nós falamos de um amor que não praticamos. Nós falamos de um amor que não vivemos. Eu não sei quantos anos você tem de crente, mas dá uma raciocinada de 30 segundos. Quantas pessoas já ouviram uma pregação na epístola de Tiago? Espera aí. Tem 2 versículos que todo pregador fala. Um é capítulo 5, versículo 14. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Versículo 17. E o outro é: quem quiser sabedoria, peça a Deus. Fora esses 2 versículos, quem já ouviu uma pregação na epístola de Tiago? Levanta a mão, por favor. Por quê? Martinho Lutero, o grande reformador, pegou a epístola de Tiago e colocou depois do Apocalipse. Na versão de Lutero, a epístola de Tiago fica depois do Apocalipse. Por quê? Porque Lutero não gostava da teologia de Tiago. Qual é o problema de Tiago? O problema é que Tiago pega um taco de beisebol, coloca dentro de um balde de água e deixa passar a noite. No outro dia, quando o taco de beisebol está encharcado e inchado, Tiago pega e desce a pancada na nossa hipocrisia religiosa. Só vou falar porque está na Bíblia, não fica chateado comigo, por favor. É a primeira vez que eu venho e eu tenho um compromisso de pregar aqui amanhã. Não fica chateado. Mas olha o que Tiago diz assim: quando chega um indouto, um analfabeto entre vocês, vocês nem apresentam. Capítulo 2. Mas quando chega um doutor, vocês colocam em lugar de honra. Está na Bíblia. Aí Tiago diz assim: um necessitado vai na tua casa, conta a sua necessidade para você, a tua despensa está cheia, mas você, em vez de abençoá-lo, bate no ombro dele e diz: Deus te abençoe.
Aí Tiago diz assim: hipócrita, é Tiago quem diz, tá? Hipócrita, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Vamos mudar de assunto, né, irmão? Jesus salvou almas, mas multiplicou pão e peixe, transformou água em vinho, assistiu as pessoas que se aproximavam dele. Uma igreja que se preza tem que ter uma ação social, precisa oferecer assistência aos necessitados. Isso é fazer missões, isso é evangelizar, isto é ganhar almas. Nós pensamos que missões se resume a um congresso, a uma secretaria de missões e aos missionários que nós enviamos, e uma vez por mês, dá licença, desculpa, estou sendo bem direto com você, é uma conferência missionária, não é uma cruzada evangelística. E uma vez por mês nós depositamos a ajuda financeira dele e não nos preocupamos se lá onde ele trabalha existem famílias passando fome, se existem tragédias. Está na hora da igreja dobrar as mangas e começar a dar assistência moral, social às pessoas que estão sendo alcançadas pelo evangelho que nós pregamos. Mahatma Gandhi, quem já ouviu falar nele? Mahatma Gandhi, líder religioso, filosófico e político da Índia. Gandhi era jovem, e a biografia diz que Mahatma Gandhi saiu da Índia viajando por países da Europa. Ele queria conhecer as religiões do mundo para saber com qual religião ele se identificaria e a qual ele se tornaria adepto, frequentador. E a biografia diz que Gandhi chegou um dia numa igreja evangélica em Londres, participou de um culto de domingo à noite no inverno europeu. E inverno na Europa é inverno, são 30 graus abaixo de zero, 40 abaixo de zero. E ele viajava há dias, entrou na igreja e assentou no banco da igreja, só que ele estava com o perfume vencido, estava mal cheiroso. Todo mundo daquela fileira começou a mudar de lugar e deixou ele sozinho assentado no banco, porque afinal de contas o odor não era agradável. E o pastor falava sobre Jesus. Quando terminou a pregação, terminou o culto, Mahatma Gandhi, o jovem Gandhi, chegou para o obreiro da igreja e disse: meu irmão, meu amigo, por favor, eu estou viajando, sou da Índia, preciso de um lugar para dormir hoje à noite, a temperatura está a 30 abaixo de zero, posso dormir aqui no templo? Não, no templo não pode dormir. Então, por favor, me deixa dormir na área externa do templo, mas dentro dos limites da igreja, para eu me recostar numa parede dessa e me proteger do frio. Também não pode. Gandhi disse: então, por favor, me deixa dormir na calçada da igreja, para que eu pelo menos tenha um lugar como referência. Também não pode, vai embora e boa noite. Então, por favor, está muito frio, me concede um pano, uma toalha, um lençol, para eu me cobrir e passar a noite. Não tem, está tarde. E o obreiro foi saindo. O jovem Gandhi ainda gritou: eu tenho 3 dias sem comer nada, me consiga pelo menos um pedaço de pão. Mas o obreiro não tinha tempo para ouvi-lo, estava tarde e foi embora. Gandhi voltou para a Índia, estabeleceu o hinduísmo. Na sua última entrevista, quando alguém lhe perguntou sobre o cristianismo, Mahatma Gandhi disse: no Cristo de vocês eu creio, eu não creio é no cristianismo que vocês pregam. É forte, é duro de ouvir, mas o cristianismo que nós estamos vivendo está fugindo dos padrões bíblicos. Por quê? Porque se eu estiver bem, aleluia, o resto Deus proverá. E fazer missões é estender a mão ao necessitado, é aceitar ser bênção na vida de outra pessoa, é aceitar servir alguém.
Fazer missões é dar tempo para alguém, é sentar para ouvir os lamentos de alguém. Mas a nossa vida é muito corrida para ouvirmos o mendigo mal cheiroso da calçada. Eu estava pregando numa convenção na Inglaterra, e o pastor de Londres me disse assim: Josué, aqui na Europa é diferente. O europeu não tem sede de Deus, ele não tem necessidade de Deus. E eu falei com ele: você está errado. E ele estava dirigindo, estávamos na rua, e ele disse: é porque você está no Brasil, o Brasil é diferente. E eu falei com ele: eu queria que Deus me desse uma chance de te provar que você está errado. Numa daquelas praças de Londres, tinha uma senhora sentada num banco, num ponto de ônibus, com uma criança no colo, e ela chorava aos prantos. E eu disse para ele: o que é que você falou? Você falou que o europeu não quer Deus. Ele disse: exatamente. Eu falei: para o carro que eu vou te provar que você está errado. E ele parou o carro e disse: desce, vem comigo. E eu fui em direção à senhora. Ele disse: você está doido? Aqui não é Brasil. Você não chega conversando com uma pessoa desconhecida na Europa. Se ela te chamar, é uma coisa. Se ela não te chamar, você pode ser indiciado, você pode ser multado. E eu falei: dá licença. E eu sentei do lado da senhora que chorava, e comecei a falar de Jesus com ela. E ela parou de chorar. E eu disse para ela: agora vem tu que fala inglês melhor que eu, porque o meu só serve para comer. E fala de Jesus para ela. Evangeliza a mulher. À noite ela estava na igreja, participou do culto, aceitou a Jesus como Salvador. Aleluia! Porque fazer missões é se interessar pela realidade da outra pessoa. Dá para dizer amém? Eu tenho que terminar. Primeiro, evangelismo segundo Jesus começa na Bíblia. Terceiro, evangelismo segundo Jesus é levar assistência às pessoas. Você já parou para perceber, e eu encerro, se for o caso amanhã a gente continua, já parou para perceber, Jesus andava a pé e tinha tempo para as pessoas. Você não encontra um caso de alguém que procurou Jesus, ele disse: já estou atrasado, não posso lhe atender mais. Irmão, os grandes líderes de hoje não têm tempo nem para os filhos. Jesus tinha tempo até para a criançada que queria bagunçar ao redor dele. Quando os discípulos vieram repreender, ele disse: deixai-a, porque delas é o reino dos céus. Ele não ignorou o leproso, não abriu mão da mulher flagrada em adultério. Ele sentou durante a noite com Nicodemos para conversar. Jesus não tinha a ambição de só pregar para multidões. Ele pregava em secreto. E no dia que ele morreu, Nicodemos foi quem empreendeu o seu sepultamento. Ele tinha tempo para as pessoas. Por quê? Porque a sua compaixão alcançou todas as vidas. E isso é tão extraordinário, que o Sermão da Montanha é lindo. O Sermão da Montanha eruditos fizeram uma seleção dos 100 mais célebres sermões da história, e o Sermão da Montanha ficou em primeiro lugar. Mas o que eu acho mais extraordinário é o último versículo. Quando ele terminou de pregar, as multidões iam para casa e conversavam. Ele prega diferente. Ele não fala como os escribas e os fariseus. Ele fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque Jesus falava olhando no olho do indivíduo, fazendo cada um perceber que tinha a sua importância pessoal. Pregava para a multidão, mas valorizava a necessidade individual de cada ouvinte. Fica em pé, por favor. Você pode dizer amém? Dá para voltar amanhã? Quero orar contigo. Quem está disposto a ser usado pelo Senhor, levanta assim a mão. Irmão, quando você está disposto a ser usado por Deus, Ele cria circunstâncias para lhe usar. As oportunidades surgem.
Ele faz surgirem as oportunidades. Eu vou lhe dar uma sugestão: não venha para o culto amanhã sozinho, traga um amigo também. Traga alguém que se renda a Jesus. Mas eu vou clamar para que Deus lhe use. Ser usado por Deus, para ser usado por Deus, você não precisa estar com o microfone na mão, diante de uma plateia. O Senhor vai te usar amanhã no teu colégio, na faculdade onde você estuda, lá no trabalho onde você vai diariamente, no ônibus que você toma para ir no seu destino. Deus vai criar uma oportunidade para te usar. Mas quando esta oportunidade surgir, não negues estender a mão. Se você puder abençoar alguém, abençoe alguém. Se alguém lhe pedir socorro, dê socorro. Porque fazer missões é dar assistência. Eu morei em São Paulo há alguns anos. Trabalhei com evangelismo noturno durante esses anos. Conto só essa experiência e encerro. E numa madrugada de junho de 1992, eu estava evangelizando numa das avenidas de Carapicuíba. E eu encontrei por volta das 2 da manhã um rapaz. Ele era, depois eu fiquei sabendo, ele era líder do tráfico de cocaína na região de Carapicuíba, Osasco, Barueri. Estava fugindo da polícia. E alguns dos seus colegas de organização criminosa acreditavam que ele os havia delatado e estavam querendo matá-lo. Estava chovendo, estava frio. E quando eu falei de Jesus para ele, ele me disse assim: é muito fácil falar de amor, pregador. Você está vestido de blusa. Estava mesmo. A bota que você está calçado é de couro. E eu falei com ele: e tem revestimento de algodão. Era confortável. Aí ele disse: é fácil falar de amor assim. Eu estou descalço, rasgado, não posso ir em casa buscar as minhas coisas porque estão me esperando para me matar, e você vem me falar de amor? Eu perguntei para ele: que número você calça? E ele disse: número 42. Eu tirei a bota e disse para ele: calça. Dei as duas e saí andando de meia na avenida molhada. Ele veio atrás de mim e disse: a sua bota. Eu falei com ele: se o seu problema era um par de sapatos, acabou de ser resolvido, fica com ela. E fui para casa de meia. No outro dia eu voltei, ele não estava lá. Segundo dia eu voltei, ele não estava lá. Terceiro dia, uma semana. Depois de uma semana eu o encontrei no mesmo lugar, na mesma hora. Eu sabia que ele voltaria. Falei de Jesus para ele e o levei para dentro da minha casa. Não estou mandando você fazer isso, estou dizendo do que eu fiz. O meu pastor era sargento da polícia, e ele disse assim: se acontecer alguma coisa por causa desse bandido dentro de casa, eu vou excluir você. Eu disse: sim, senhor, que Deus não deixe acontecer. Uma madrugada daquelas, Sérgio levantou e colocou uma arma na minha cabeça e disse: eu podia explodir sua cabeça. E eu falei com ele: você pode, eu tenho medo que você faça, mas antes que você puxe o gatilho, não esquece, Jesus te ama. Quando ele estava bom, liberto das drogas, batizado com o Espírito Santo, querendo descer nas águas batismais, eu disse para ele: você vai ser batizado e depois do batismo nós vamos procurar a polícia e vamos se entregar. Ele disse: não, mas Jesus já me salvou, mudou a minha vida. Isso é verdade, Jesus perdoa pecado, mas quem resolve processo é a lei. Você vai se entregar. Procurei o pastor e o entreguei à polícia. Ele cumpriu pena. Alguns anos atrás o meu telefone tocou, era uma moça de Campinas. Ela disse: pastor, eu sou secretária do pastor Sérgio.
Liguei porque ele pediu para lhe avisar que foi fazer uma cruzada aqui no interior de São Paulo, mas em breve ele lhe liga para dizer que permanece fiel ao Senhor Jesus. Dá uma olhadinha no vizinho e diz para ele: seja uma bênção na vida de alguém. Ore comigo agora. Ó Pai, ó Pai, ó Pai, tua palavra foi pregada e nós te agradecemos por ela. Te suplicamos que o teu Espírito Santo aplique esta palavra em nosso coração. Faz com que esta palavra seja vivida por nós, Senhor. Não basta ouvirmos sermões e mais sermões, se eles não forem evidenciados em nossa vida. Senhor, usa-nos. Espírito de Deus, paira sobre este lugar agora. Usa-nos. Flui em nós. Faz de nós ganhadores de almas. Manifesta em nós a tua presença. Arrebata o coração destas moças e rapazes pela chama missionária, Senhor. Arrebata os corações de anciãos e anciãs com a chama por alma. Inquieta-nos à noite, a fim de clamarmos por tantos que destinam-se ao inferno sem o conhecimento da salvação. O eicho araganei manduranai derrasunaga. Em nome de Jesus, se for possível, coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado e ora por ele. Ora por ela. Intercede por esta pessoa agora. Enquanto você ora por essa pessoa, irmã Fabiane vai louvar.